Então, vamos lá, gente. Aqui tá a agulha, já passei a linha. Deixa bastante linha pra dentro da sua agulha. Interfere no seu trabalho. Aqui, então, a gente vai começar dando o primeiro ponto. A gente começa fazendo uma voltinha no dedo. A linha que tá no novelo fica por cima. A linha que tá na agulha tá passando por baixo. E você vai passar a sua agulha por dentro para fazer a primeira metade do ponto duplo. Frivolité tem pontos duplos. Estica lá. Para fazer a segunda metade, a linha da agulha passa por cima lá no dedo, a linha do novelo passa por baixo. Você vai passar a agulha aqui. Tá vendo? Ela faz uma barquinha aqui, juntando as duas metades. Aperta. Você fez o seu primeiro ponto duplo. Mais uma vez. Enrola no dedo, passa por baixo, puxa. Enrola no dedo, passa por cima. Por dentro. 3. Quando você deixa um espaço entre um ponto e outro, você faz um picô. Então, aqui eu vou trabalhar 3 pontos duplos, um picô, 3 pontos, um picô, 3 pontos, um picô e mais 3, e já volto com a câmera aqui para vocês verem. Beleza. Então, a gente chegou aqui, eu tenho 3 pontos, um picô, 3 pontos, um picô, 3 pontos, um picô, fechou em 3. Eu vou fechar agora o meu anel. Para isso, eu preciso passar a linha onde está a agulha. Então, eu vou escorregar, puxar a agulha. A linha vai passar aqui por dentro. Eu vou deixar o meu dedinho segurando a ponta do trabalho, porque eu preciso segurar esse loop. Como é um anel, eu vou passar a agulha aqui por dentro antes de eu terminar de puxar toda a linha para dentro do trabalho. E isso é o que fecha o anelzinho. Então, agora a gente vai fazer uma corrente. Para continuar o trabalho do círculo que você fez, você inverte o trabalho, dá um nozinho para segurar o pontinho no lugar. E mais do que isso, para que a linha do novelo fique em cima. A gente sempre trabalha com a linha que tá à esquerda. Então, para fazer o arco, agora a gente vai começar daqui do meinho e ele vai nessa direção. A gente coloca a agulha aqui bem no centro. E começa de novo, eu vou fazer 5, picô 5. E encontro com vocês já já. Então, de novo, por dentro, por cima, 5, e eu já volto. Ok? Então, a gente fez 5 pontos, um picô, 5 pontos. E agora, a gente vai passar a linha novamente para dentro dos pontos, deslizando a agulha, puxando toda a linha para dentro. Como isso é uma corrente, não é
um círculo, você não precisa fechar, você simplesmente puxa até o final. Puxa bastante a sua linha, a tensão que você dá no ponto é a tensão que você dá no seu trabalho e é a definição do que você fica com ele aqui. Então, puxa bastante, ele fez o seu arquinho. Então, agora você tem as duas formas básicas, um arco e um anel. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer de novo outro arco com uma mesma quantidade de pontos, 3 picô, 3 picô, 3 picô, 3. Mas agora eu vou juntar o primeiro picô a esse terceiro que a gente tem pronto aqui. Então, eu vou fazer 3, junta 3. Antes de juntar, eu volto aqui. Então, eu dei o meu nozinho para inverter a linha e segurar o ponto da corrente. Fiz aqui 3 pontos duplos, agora eu vou juntar esse picô, então, ao invés de eu fazer um novo picô, eu vou aproveitar o picô que tá aqui. Como que eu faço isso? Eu simplesmente coloco, com a ajuda de uma agulha de crochê, eu vou colocar a agulha de crochê dentro do picô, vou puxar a linha para dentro do picô, e a linha que eu puxei, eu vou colocar na agulha e vou puxar o trabalho. De novo, vou soltar aqui e vou fazer. Então, você tem a sua linha que tá indo lá no novelo, com a ajuda de uma agulha de crochê, enfia a agulha dentro do picô, busca a linha do trabalho do novelo, passa a sua agulha por dentro do loop e puxa. Na hora que tiver junto, continua a contagem do seu anel, que são mais 3 pontos duplos. Ok? Vou fazer picô, 3 e volto. Então, a gente fez 3, juntou um picô, 3 picô, 3 picô, 3, e tá na hora de fechar o seu anel. De novo, coloca o dedinho para não puxar a agulha com muita força e sem querer perder o loop. Passa a agulha por dentro, puxa para fechar o seu arquinho mais uma vez, com bastante força, puxa bem a linha, fecha o arco. E com isso, você agora tem 2 anéis e uma correntinha. E com isso, você faz diversos desenhos. Você junta, ele vai fazer uma florzinha, né? Se você continuar assim. Se você não junta e de repente quiser juntar o do meio, ele vai fazer uma florzinha ao contrário. Enfim, com isso você trabalha a sua técnica. Assim é como a gente faz com a agulha. Eu vou mostrar com vocês agora como é que faz com a navete. Até já! Antes de mais nada, a gente precisa passar a linha na navete. Como faz isso? Muita gente faz de muitos jeitos, dá uns nós diferentes. Eu faço a moda antiga. Eu dou um nozinho mesmo no começo, para ela ficar firme. Frente da agulha para a esquerda, costas da navete para a direita, ou se você estiver usando com a pontinha virada para cá, e você vai enrolar a linha
a navete. Eu não preciso enrolar muito, eu vou deixar aqui só um pouquinho pra gente poder trabalhar esse mesmo padrão de dois anéis e um arco. A linha termina sempre embaixo e saindo para sua direita. Aqui eu não vou cortar a linha, eu vou trabalhar com um novelo e uma navete, e aqui a gente está trabalhando no modo de linha contínua, não tem necessidade de cortar. E isso é legal, porque aí a gente não tem que esconder a pontinha de nada. Então, para começar fazendo um anelzinho, a gente passa a linha por cima. Muita gente... Eu trabalho com a pinça dessa forma, então, meu polegar e o meu dedo do meio. Tem gente que prefere trabalhar assim, com a pinça no indicador e o dedão, e o dedo do meio ajuda na tensão. Cada um acha aí a forma que for mais confortável, que se ajeitar melhor. Eu gosto de trabalhar dessa maneira, porque essa é a linha com que a gente trabalha, e eu acho que dá mais visibilidade ao que você tá fazendo, trabalhar assim, do que se você estiver trabalhando... Eu nem sei direito, né? Assim. Você tem que trabalhar lá e tem um dedo do meio. Eu prefiro desse jeito. Você encontre aí a maneira que você achar melhor. Para fazer o anel, então, a gente passa a linha por cima. Dei um nozinho aqui. Passa a linha por cima e a gente vai trabalhar com a linha que tá aqui. A linha que tá aqui é a linha que faz o seu ponto. A linha que tiver embaixo é a linha de suporte. Como é que faz o ponto aqui? Primeira coisa, você vai passar por entre esse espaço aqui do seu dedo, ou por baixo da linha de trabalho, por baixo, por cima. Vai puxar bem puxadinho essa linha aqui, para que esse nozinho transfira e deslize até o seu pontinho aqui, a sua extremidade, onde você tá começando o trabalho. Então, essa é a primeira metade do ponto. A segunda metade, você vai fazer passando por cima e no meio. Mesma coisa, puxa essa linha para que esse nó vire, transfira para a linha de baixo e escorregue até o final. Essa é a dica. Se ele não escorregar, você não monta o seu pontinho. Deixa eu fazer mais perto. Então, de novo. Por baixo. No meio. Transfere o pontinho para ele deslizar. Por cima, no meio. Puxa essa linha, ó, meu dedinho aqui. Puxa, transferiu o ponto e ele vai escorregar até lá. 2. Vou fazer mais uma vez. Por baixo, no meio. Puxa para desvirar esse nó. Deslizou. Por cima, no meio. Puxa, deslizou. Como é que faz o picô? É o mesmo espaço entre um ponto e outro. Então, vou fazer o ponto por baixo, no meio. Deslizou? Esse arco aqui, você vai fazer ele do tamanho que você quiser. Puxa até ele chegar na altura que você quiser. Por isso que eu gosto também dessa navete. A pontinha ajuda no começo, quando a gente ainda não tem muita prática para fazer essa voltinha e segurar. Eu acho que é uma das vantagens desse modelo. Minha dica, né? Quem quiser faz diferente. E aí, você termina de fazer o segundo ponto. E você teve lá o seu picô.
Eu vou fazer de novo mais 2, outro picô, 3 picô, 3, e eu já volto aqui pra gente fechar. Então, a gente tem 3 pontos, um picô, 3 pontos, um picô, 3 pontos, um picô, 3. A gente vai puxar a linha para fechar o anel. E aí, você formou aí o seu primeiro anelzinho. Inverte o trabalho, ou seja, coloca ele de ponta cabeça, do avesso. A linha que tá no novelo vai pro seu dedo, enrola ela no dedinho para ter a tensão, ficar bem esticadinho aqui. E agora a gente vai fazer o arco. Mesma coisa, por baixo, por cima, primeira metade, por cima, por baixo, segunda metade, por baixo, por cima, por baixo. Eu vou fazer 5, um picô, 5, e eu já volto aqui. Então, aqui eu fiz 5, picô 5, da mesma forma como a gente explicou quando faz na agulha, você também puxa bastante a linha, ajusta a tensão do seu trabalho. Então, você tem agora a sua primeira correntinha. Eu vou refazer, invertir o trabalho de novo para cima. Vou fazer outro anelzinho aqui, juntando o primeiro picô a este daqui. Então, contorno a linha por cima do meu dedo. Vou fazer 3. Como que junta o picô? Do mesmo jeito. Acho legal de novo que a pontinha que você tem nessa navete permite que você puxe a linha do seu trabalho para dentro do picô sem precisar da linha de crochê, da agulha de crochê, mas quem preferir fazer com agulha de crochê também pode. Puxa, passa a navete por dentro, continua o trabalho, mais 3. Conforme você vai trabalhando, essa linha que você tá usando vai diminuindo. É só você puxar a linha de trás para você ter de novo mais espaço para trabalhar. Fazer um picô. Vou terminar e encontro aqui antes de fechar. Juntamos mais 2 picôs, tá na hora de fechar o seu anel. Você puxa. Eu gosto de encontrar antes de puxar, porque você consegue segurar o trabalho, os pontos entre os seus dedos, e você sente a linha sendo ajustada dentro dos pontinhos, ele não deforma. Eu acho mais legal quando é feito dessa forma. E aí, aqui você tem a junção dos 2 anéis. Continua invertendo o seu trabalho para fazer o arquinho, invertendo de novo para fazer outro anel, e com isso você vai fazendo uma correntinha, ou se você quiser, em algum momento você junta, faz um arquinho. É isso, gente, esse é o básico do frivolité. Quem quiser mais dicas, só me mandar mensagem que eu vou falando. Valeu, obrigada!